Snoop Dogg é expulso de concessionária pela gerente. Ela não sabia que ele era o novo dono. O sol da tarde californiana castigava o asfalto quando Snoop Dogg estacionou seu carro discretamente nos fundos da prestigiada concessionária de luxo. O contraste entre sua presença despretensiosa e o ambiente sofisticado era evidente. Enquanto o estabelecimento ostentava uma fachada imponente, repleta de vidros espelhados e veículos reluzentes, ele vestia uma camiseta básica, jeans levemente desgastados e tênis que há muito haviam perdido o brilho do novo. Ao atravessar as portas automáticas, o ar-condicionado trouxe um alívio imediato ao calor intenso do exterior. O interior da concessionária era um verdadeiro espetáculo de luxo e refinamento. Piso de mármore impecável, iluminação estrategicamente posicionada para realçar cada curva dos veículos em exposição e um silêncio quase solene, quebrado apenas pelos sussurros dos funcionários que se agrupavam próximos à recepção. Os olhares dos vendedores acompanhavam discretamente seus passos, enquanto ele caminhava com tranquilidade pelo showroom, admirando os carros expostos. Sua presença causava uma inquietação silenciosa, como se sua figura destoasse da harmonia meticulosamente planejada do ambiente. No entanto, Snoop Dogg mantinha um sorriso sereno nos lábios, já habituado a situações semelhantes ao longo de sua trajetória. Foi quando uma funcionária de postura rígida e expressão austera aproximou-se dele. Seu tom de voz era frio e cortante, carregando aquela familiar nota de condescendência que ele conhecia tão bem. "Posso ajudá-lo em algo?" perguntou ela, seu olhar avaliativo deslizando da camiseta básica até os tênis gastos. "Estou interessado em conhecer alguns modelos", respondeu Snoop Dogg, mantendo sua calma característica, enquanto indicava um dos carros mais luxuosos da exposição. A funcionária deixou escapar um sorriso artificial, seus lábios se curvando em uma expressão que misturava descrença e desdém. "Senhor, devo informar que nosso inventário exige uma prévia qualificação para acesso aos modelos mais exclusivos. Talvez eu possa sugerir outras opções mais adequadas ao seu perfil?" O ambiente ao redor pareceu ficar ainda mais silencioso, com os outros funcionários observando a cena com uma curiosidade mal disfarçada. Snoop Dogg, no entanto, manteve sua postura tranquila. Anos de experiência haviam lhe ensinado o valor da paciência e da resiliência diante do preconceito. "E qual seria exatamente o perfil adequado?" questionou ele, sua voz calma, carregando uma nota sutil de desafio. A funcionária ajeitou seu blazer impecável, visivelmente desconfortável com a pergunta direta. "Bem, você deve compreender. Nossos veículos são direcionados a uma clientela específica. Os valores começam na casa dos milhões." Foi neste momento que o diretor do estabelecimento emergiu de seu escritório. Seu semblante mudou instantaneamente ao reconhecer Snoop Dogg, e ele atravessou o showroom com passos largos e decididos. "Snoop Dogg, que honra inesperada recebê-lo em nossa concessionária", exclamou o diretor, estendendo a mão em um cumprimento caloroso. A funcionária empalideceu visivelmente, seu sorriso artificial derretendo como gelo ao sol. Os outros vendedores começaram a cochichar entre si, alguns já buscando freneticamente informações em seus smartphones. O ambiente, antes carregado de preconceito velado, transformava-se rapidamente em uma mistura de surpresa e constrangimento. "Estava justamente conversando com sua funcionária sobre alguns modelos", comentou Snoop Dogg, correspondendo ao cumprimento do diretor. "Confesso que estou tendo uma experiência interessante." O sorriso do diretor vacilou por um momento, enquanto ele lançava um olhar significativo para a funcionária. "Por favor, me acompanhe até minha sala. Gostaria muito de ouvir suas impressões sobre nosso atendimento." "Que você também, por favor", acrescentou, dirigindo-se à funcionária que agora parecia ter perdido toda sua postura autoritária anterior. Enquanto seguiam em direção ao escritório da diretoria, Snoop Dogg refletia sobre quantas outras pessoas já haviam passado por situações semelhantes naquele mesmo local. A diferença
era que ele estava em posição de fazer algo a respeito. Sua influência e reconhecimento lhe conferiam não apenas poder aquisitivo, mas também a oportunidade de transformar realidades, e ele sabia exatamente por onde começar. O escritório do diretor emanava uma aura de prestígio e poder. Móveis, elegantes em tons sóbrios, uma vista privilegiada da cidade e paredes decoradas com fotografias de carros luxuosos e personalidades do mundo automobilístico. A funcionária ocupou uma das cadeiras em frente à mesa imponente, sua postura antes dominante, agora substituída por um visível desconforto. Snoop Dogg optou por permanecer em pé, observando a paisagem urbana através da janela panorâmica. Snoop, antes de qualquer coisa, peço sinceras desculpas se houve algum mal-entendido no showroom, iniciou o diretor, seu tom cuidadosamente modulado para expressar preocupação genuína. Nossa concessionária tem muito orgulho de seu padrão de excelência no atendimento. Não houve mal-entendido algum, interrompeu Snoop Dogg suavemente, virando-se para encarar os dois. O que aconteceu lá fora foi um exemplo claro de discriminação baseada em aparência. E tenho certeza de que não foi a primeira vez, estou certo? A funcionária se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Senhor Snoop Dogg, eu apenas seguia nossos protocolos de qualificação de clientes. Protocolos? Questionou ele, arqueando uma sobrancelha. Existe algum manual que orienta como julgar pessoas baseado em suas roupas? Ou talvez vocês tenham algum método especial para avaliar o poder aquisitivo de alguém pelo desgaste de seus sapatos? O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de tensão. O diretor ajustou sua gravata, visivelmente perturbado com a situação. O que podemos fazer para corrigir este equívoco? Perguntou o diretor, seu tom revelando uma mistura de preocupação e interesse em resolver a situação. Um sorriso sutil se formou nos lábios de Snoop Dogg. Tenho uma proposta para vocês. O que aconteceu hoje pode se transformar em uma oportunidade de mudança real, não apenas para esta concessionária, mas para todo o setor. Tanto o diretor quanto a funcionária o observavam com atenção renovada, enquanto ele continuava. Proponho implementar um programa completo de treinamento e conscientização para toda a equipe. Um programa que vai além das aparências e se concentra no que realmente importa: respeito, dignidade e atendimento genuíno. E como exatamente isso funcionaria? Questionou o diretor, inclinando-se para a frente com interesse visível. Para começar, toda a equipe participará de workshops sobre vieses inconscientes e preconceitos velados. Além disso, implementaremos um novo protocolo de atendimento baseado em respeito e dignidade, independente da aparência do cliente. Estou disposto a investir pessoalmente neste projeto, não apenas como cliente, mas como parceiro na transformação. A funcionária, que até então mantinha uma expressão fechada, pareceu despertar um interesse genuíno. E isso realmente pode fazer diferença. Pode fazer toda a diferença, respondeu Snoop Dogg, seu tom suavizando, porque transformação real exige mais do que desculpas formais e promessas vazias. Requer compromisso, dedicação e, principalmente, a coragem de reconhecer e corrigir nossos erros. Voltando-se para a funcionária, ele continuou. Sua experiência no setor é valiosa, mas imagine quanto mais sucesso você poderia alcançar se, em vez de julgar as pessoas por sua aparência, investisse essa energia em realmente conhecê-las. As palavras pairaram no ar por alguns momentos. A funcionária, pela primeira vez desde o início do encontro, permitiu que sua postura defensiva se desfizesse. O senhor está certo, admitiu ela finalmente. Eu nunca havia pensado dessa forma. Sempre acreditei que estava protegendo os interesses da empresa, mas na verdade estava apenas perpetuando preconceitos. O diretor olhou de sua funcionária para Snoop Dogg, uma decisão se formando em seu semblante. Snoop, você tem toda a razão. Quando podemos começar essa transformação? Imediatamente, respondeu Snoop Dogg, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. E já que estamos falando em novos começos, que tal voltarmos ao showroom? Ainda tenho um carro para escolher.
e gostaria que sua funcionária conduzisse a venda. Afinal, transformação é sobre dar novas oportunidades, não é mesmo? A sala de conferências da concessionária, normalmente reservada para reuniões de vendas e apresentações de novos modelos, estava completamente lotada. Funcionários de todos os departamentos se acomodavam nas cadeiras dispostas em semicírculo, enquanto Snoop Dogg, em pé próximo a uma tela de projeção, observava o ambiente com interesse. O burburinho de conversas diminuiu gradualmente quando o diretor se levantou para iniciar a reunião. Hoje marca o início de uma nova era para nossa empresa, começou o diretor, sua voz carregando um tom de seriedade e comprometimento. O que aconteceu ontem nos fez perceber que precisamos realizar mudanças profundas em nossa cultura organizacional. Os olhares se voltaram para a funcionária que havia abordado Snoop Dogg no dia anterior. Ela estava sentada na primeira fileira, seu semblante demonstrando uma mistura de apreensão e determinação. Seu blazer impecável e postura profissional permaneciam os mesmos, mas havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que antes estava cuidadosamente escondida. Snoop Dogg tomou a palavra, sua presença tranquila imediatamente, captando a atenção de todos. Não estou aqui para apontar dedos ou criar constrangimentos, começou ele, sua voz calma preenchendo o ambiente. Estou aqui porque acredito que cada pessoa nesta sala tem o poder de fazer a diferença. Preconceito não é algo que nasce conosco, é algo que aprendemos e, portanto, podemos desaprender. Um jovem vendedor ergueu timidamente a mão. Mas como podemos ter certeza de que não estamos sendo preconceituosos inconscientemente? Às vezes, nossas experiências anteriores acabam influenciando nossos julgamentos sem que percebamos. Essa é uma excelente observação, respondeu Snoop Dogg, um sorriso de aprovação em seu rosto. O primeiro passo é justamente reconhecer que todos nós temos preconceitos inconscientes. O segundo passo é estar disposto a identificá-los e questioná-los. A funcionária que havia protagonizado o incidente do dia anterior pigarreou suavemente antes de falar. Gostaria de compartilhar algo com todos, disse ela, sua voz inicialmente hesitante, ganhando força conforme continuava. Ontem percebi que durante anos tenho julgado pessoas baseadas em aparências, convencida de que estava protegendo os interesses da empresa. Mas, na verdade, estava apenas perpetuando um ciclo de discriminação que prejudica não apenas nossos potenciais clientes, mas também nossa própria humanidade. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala. Snoop Dogg aproveitou o momento para apresentar o programa de transformação que havia desenvolvido durante a noite. Na tela, surgiram detalhes sobre workshops de conscientização, treinamentos, práticos e novas diretrizes de atendimento. O programa que estamos implementando não é apenas sobre mudar procedimentos, explicou ele. É sobre transformar a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Cada cliente que atravessa aquela porta merece ser tratado com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência ou vestimenta. O diretor de recursos humanos, que até então permanecera em silêncio, levantou-se para contribuir. Já tivemos outros treinamentos antes, mas confesso que eram mais focados em técnicas de vendas do que em humanização do atendimento. Como podemos garantir que desta vez será diferente? Porque desta vez não estamos apenas falando sobre mudança, estamos vivendo a mudança, respondeu Snoop Dogg. Cada um de vocês será convidado a participar ativamente deste processo. Vamos criar grupos de discussão, compartilhar experiências e, mais importante, desenvolver novas práticas juntos. A funcionária que havia discriminado Snoop Dogg levantou-se, surpreendendo a todos. Gostaria de me voluntariar para liderar um dos grupos de discussão, declarou ela. Minha experiência de ontem me fez perceber que tenho muito a aprender, mas também muito a ensinar sobre como reconhecer e superar nossos preconceitos. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Outros funcionários começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias experiências e sugestões para o programa. O que começara como uma reunião formal transformava-se gradualmente em um diálogo aberto e honesto sobre preconceito, mudança
e crescimento pessoal. Snoop Dogg observava tudo com satisfação, percebendo que as sementes da transformação já começavam a germinar. Não seria um processo rápido ou fácil, mas os primeiros passos estavam sendo dados. A verdadeira mudança, ele sabia, começava quando as pessoas se permitiam ser vulneráveis o suficiente para reconhecer seus erros e corajosas o suficiente para trabalhar em sua correção. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com ideias e sugestões sendo anotadas e discutidas. Quando finalmente terminou, havia um sentimento palpável de esperança e propósito no ar. Os funcionários saíam da sala conversando animadamente entre si, alguns já formando grupos para discutir implementações práticas das novas diretrizes. O diretor aproximou-se de Snoop Dogg, que organizava suas anotações. "Você conseguiu algo extraordinário aqui hoje", comentou ele. "Transformou um momento de crise em uma oportunidade de crescimento para todos nós." "A transformação está apenas começando", respondeu Snoop Dogg, guardando suas anotações. "O verdadeiro teste virá nos próximos dias, quando cada pessoa aqui tiver que colocar em prática o que aprendemos hoje." 2 semanas se passaram desde a reunião transformadora na concessionária. O showroom mantinha seu brilho e sofisticação, mas algo fundamental havia mudado na atmosfera do lugar. Os funcionários se movimentavam com uma nova consciência, seus olhares mais atentos e acolhedores para cada pessoa que atravessava as portas automáticas. A funcionária que havia protagonizado o incidente com Snoop Dogg estava particularmente transformada. Seu grupo de discussão sobre preconceitos inconscientes havia se tornado um dos mais populares da empresa, atraindo participantes não apenas da concessionária, mas também de outras empresas do setor automotivo que haviam ouvido falar da iniciativa. Naquela manhã, ela conduzia mais uma sessão do grupo quando um senhor idoso, vestindo roupas simples e carregando uma pasta gasta, entrou na concessionária. Imediatamente, ela interrompeu a discussão e se dirigiu ao cliente com um sorriso genuíno. "Bom dia, seja muito bem-vindo", cumprimentou ela, estendendo a mão em um gesto caloroso. "Em que posso ajudá-lo?" O senhor, que parecia um pouco hesitante, retribuiu o cumprimento. "Bom dia. Na verdade, vim fazer uma surpresa para minha neta. Ela se forma em medicina no próximo mês, e eu economizei durante anos para presenteá-la com seu primeiro carro. Em um passado não muito distante, talvez ela tivesse direcionado o cliente para modelos mais básicos, ou até mesmo sugerido outra concessionária. Mas agora ela via além das aparências. Que gesto maravilhoso! Por favor, me conte mais sobre sua neta. Que tipo de carro você acha que combinaria com a personalidade dela?" Enquanto conversavam, outros funcionários observavam a cena com aprovação. O programa implementado por Snoop Dogg estava produzindo resultados visíveis. As vendas, surpreendentemente, haviam aumentado nas últimas 2 semanas e o nível de satisfação dos clientes estava batendo recordes. O diretor, que observava tudo de seu escritório, fez uma ligação importante. "Snoop, você precisa ver isso pessoalmente. A transformação é ainda maior do que imaginávamos." 2 horas depois, Snoop Dogg retornava à concessionária. O timing não poderia ter sido mais perfeito. O senhor idoso estava justamente finalizando a compra de um carro premium para sua neta. Suas economias de uma vida transformadas em um presente que certamente marcaria a vida da jovem médica. A funcionária, ao ver Snoop Dogg, aproximou-se com lágrimas nos olhos. "Obrigada", disse ela simplesmente. "Você não apenas transformou nossa empresa, transformou a maneira como vejo o mundo e as pessoas." "A transformação veio de dentro de você", respondeu ele sorrindo. "Eu apenas mostrei o caminho." O diretor reuniu toda a equipe para um anúncio especial. "Graças à iniciativa do Snoop Dogg e ao comprometimento de cada um de vocês, nossa concessionária está se tornando referência em atendimento humanizado. Outras empresas já demonstraram interesse em implementar programas semelhantes." Foi neste momento que Snoop Dogg revelou a segunda fase de seu projeto. "A transformação que começou aqui não pode ficar restrita a estas paredes. Vamos expandir o programa para outras concessionárias
criar um selo de certificação em atendimento humanizado e estabelecer um fórum permanente de discussão sobre preconceitos no ambiente corporativo. A notícia foi recebida com entusiasmo pela equipe. A funcionária, agora coordenadora do programa de conscientização, tomou a palavra. Quando você entrou por aquela porta há 2 semanas, Snoop, eu pensei que estava protegendo os interesses da empresa. Hoje percebo que a verdadeira proteção dos nossos interesses está em tratar cada pessoa com dignidade e respeito. O senhor idoso, que ainda estava na concessionária finalizando a documentação, aproximou-se do grupo. Não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas posso dizer que nunca fui tratado com tanto respeito em uma concessionária de luxo. Vocês não venderam apenas um carro hoje. Vocês realizaram o sonho de um avô de presentear sua neta. Snoop Dogg observava a cena com satisfação. A transformação que ele havia iniciado estava tomando vida própria, crescendo e se expandindo de maneiras que nem ele havia previsto. O preconceito e a discriminação ainda existiam no mundo, mas cada pequena mudança, cada pessoa transformada, representava um passo na direção certa. 6 meses se passaram desde aquela tarde transformadora na concessionária. O sol da Califórnia ainda brilhava intensamente sobre a fachada espelhada do estabelecimento, mas agora ela refletia muito mais que carros luxuosos. Refletia uma mudança profunda na cultura corporativa que havia se espalhado por todo o setor automotivo da região. Snoop Dogg estacionou seu novo carro na mesma vaga dos fundos onde tudo começou. Um hábito que ele mantinha como uma lembrança silenciosa do poder da humildade. Ao entrar no showroom, foi recebido por um ambiente completamente transformado. As mesmas luzes ainda realçavam as curvas dos veículos expostos. O mesmo mármore ainda brilhava no piso, mas havia algo fundamentalmente diferente no ar, uma atmosfera de genuíno acolhimento. A funcionária, que agora ocupava o cargo de diretora de experiência do cliente, coordenava uma sessão de treinamento com representantes de outras 5 concessionárias da região. Sua transformação pessoal havia se tornado um caso de estudo em mudança organizacional, e ela era frequentemente convidada para compartilhar sua experiência em conferências e eventos do setor. O verdadeiro luxo não está nos carros que vendemos, ela explicava para o grupo atento. Está na maneira como fazemos cada pessoa se sentir quando entra por aquelas portas. Preconceito e discriminação são luxos que nenhuma empresa pode se dar ao direito de manter. O diretor, observando a cena de seu escritório, fez sinal para que Snoop Dogg se juntasse a ele. Sobre sua mesa, diversos relatórios e gráficos mostravam o impacto das mudanças implementadas. As vendas haviam aumentado em 45%, a satisfação dos clientes atingira níveis recordes e o índice de recomendação da concessionária havia disparado nas redes sociais. Sabe o que é mais impressionante? Comentou o diretor, indicando uma cadeira para Snoop Dogg. Não são os números, embora eles sejam excepcionais. É ver como uma única tarde, um único momento de confronto com nossos próprios preconceitos, pôde desencadear uma transformação tão profunda. Snoop Dogg sorriu, recordando o dia em que entrou naquela concessionária pela primeira vez. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espelho que nos mostre quem realmente somos e quem podemos nos tornar. A reunião no showroom havia terminado, e os participantes se dispersavam, conversando animadamente sobre implementações em suas próprias empresas. A funcionária se juntou a Snoop Dogg e ao diretor, carregando uma pasta com novos projetos. Tenho algo para mostrar a vocês, disse ela, seus olhos brilhando com entusiasmo. Desenvolvemos um programa de mentoria para jovens de comunidades carentes interessados no setor automotivo. A ideia é não apenas treinar futuros profissionais, mas garantir que a próxima geração já comece com uma mentalidade livre de preconceitos. O projeto era ambicioso, incluía parcerias com escolas técnicas, programas de estágio remunerado e um fundo de bolsas de estudo para capacitação profissional. Era a prova definitiva de que a transformação iniciada naquela tarde havia criado raízes profundas e agora começava a dar frutos que beneficiariam toda a comunidade. Isso vai muito além do que eu imaginava, a
admitiu Snoop Dogg, folheando o projeto. Vocês não apenas mudaram a maneira de fazer negócios, estão mudando vidas. Naquele momento, um jovem casal entrou na concessionária. Vestiam roupas simples e pareciam um pouco intimidados com um ambiente luxuoso. Imediatamente, um dos vendedores, recém-treinados, os recebeu com genuíno interesse e respeito, fazendo-os se sentir completamente à vontade. A funcionária observou a cena com satisfação. Antes, eu teria julgado pela aparência e perdido a oportunidade de conhecer suas histórias. Hoje, entendo que cada pessoa que entra aqui traz consigo sonhos, aspirações e potencial que vão muito além do que nossos olhos podem ver. O diretor se levantou, aproximando-se da janela de seu escritório. Sabe, Snoop, quando você entrou por aquela porta há 6 meses, pensei que estávamos prestes a enfrentar uma crise. Mal sabia eu que estávamos prestes a iniciar uma revolução. A verdadeira revolução, respondeu Snoop Dogg, acontece quando permitimos que nossos erros nos ensinem, em vez de nos definirem. Vocês não apenas aceitaram o desafio da mudança, vocês o abraçaram e o transformaram em algo ainda maior. Ao final daquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte californiano, Snoop Dogg observava o movimento no showroom pela última vez antes de partir. O jovem casal saía feliz, não necessariamente com um carro novo, mas com a dignidade de terem sido tratados com o respeito que todo ser humano merece. A funcionária se aproximou para se despedir. Obrigada por não ter desistido de nós naquele dia, por ter visto além do nosso preconceito e enxergado nosso potencial de mudança. A mudança sempre começa com uma escolha, respondeu Snoop Dogg. Vocês escolheram mudar não apenas procedimentos, mas corações e mentes. E isso, mais do que qualquer venda ou lucro, é o verdadeiro legado desta transformação. Enquanto dirigia de volta para casa, Snoop Dogg refletia sobre como uma simples visita a uma concessionária havia se transformado em um movimento de mudança cultural. O preconceito e a discriminação ainda existiam no mundo, mas agora havia um lugar a menos onde eles eram aceitos como normais. E isso, ele sabia, era apenas o começo.